Tudo bem, pessoal? Vargas Joaquim na área, seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. O Santos ganhou, mas não convenceu. Na verdade, o que mais importante aconteceu nessa partida foi que o Santos ganhou de 2-0, porque o Santos não jogou bem. O Santos jogou muito mal, principalmente no primeiro tempo. Depois no segundo tempo, quando fez algumas alterações, entrou o Pirani, entrou o Ângelo no primeiro tempo, que o Marinho machucou aos 26 do primeiro tempo, ele entrou. Depois as molecadas ali na frente no segundo tempo fez uma fumaça e alguns momentos o Santos até surpreendeu, mas o Santos fez o primeiro gol de pênalti quando o Chapecoense estava jogando muito melhor do que o Santos. O segundo gol foi uma jogada de contra-ataque, na verdade uma roubada do Ângelo, que tocou para o Raniel, que de primeira tocou para o Pirani na linha de fundo, que cruzou e o Marcos Guilherme encostou e fez o segundo gol para matar a partida. Mas se você perguntar, pessoal, se o Santos jogou bem, o Santos não jogou bem. O Santos, muito pelo contrário, o Santos jogou mal, principalmente no primeiro tempo. Mas ganhou, que é o mais importante. Está na frente dos seus adversários. O Santos está com 39 pontos, agora subiu para 42. Segundo os matemáticos, para o Santos se livrar totalmente da zona do rebaixamento, o Santos tem que fazer no mínimo 44, 45 pontos. Sabemos que o próximo jogo do Santos agora vai ser domingo contra o Corinthians, na casa deles. Mas voltando ao jogo de hoje, o Santos fez uma partida assim, ruim. Não se pode falar muito do que aconteceu na partida. O Santos perdeu todas as divididas no meio de campo. O Santos não foi senhor das suas ações. Muito pelo contrário, o Chapecoense, em alguns momentos, inclusive, eu senti que o Chapecoense estava... parecia que estava jogando em seus domínios. Tanto é que o Santos não achou a marcação. O Santos tentou de toda qualquer forma achar a marcação. No meu modo de ver, já saiu com a escalação equivocada. Saindo com o Pará, contestado pela torcida, contestado por mim, evidentemente. Poderia colocar um zagueiro de origem ali, mas o Carille não fez o arroz e feijão e acabou improvisando. Depois, a outra modificação que o Carille fez no meio de campo, que foi o Camacho, que entrou no lugar do Pirani. Depois, no decorrer da partida, eu fiquei sabendo que o Pirani entrou no segundo tempo. Ele entrou no segundo tempo, mas o fato dele não ter sido escalado foi porque ele não se sentiu bem. Me parece que teve um quadro de gripe, Inclusive ele não treinou ontem à tarde. Foi poupado para o jogo de hoje. E por isso o Carille achou por melhor colocar ele no segundo tempo. Que eu não sei se for o caso, porque o Pirani, quando ele entrou no lugar do Camacho, em 5... vamos colocar uns 10 minutos de partida que ele fez, foi superior ao Camacho, que saiu, que fez o jogo inteiro. O Ângelo então nem se fala. O Ângelo, que entrou no lugar do Marinho, que também fez o gol de pênalti. O Ângelo entrou, fez uma fumaça junto com o Pirani lá na esquerda, lá na direita, melhor dizendo. Tanto é que o segundo gol foi numa roubada de bola dele. Então, depois do João Paulo, que fez grandes defesas, pasmem, pessoal, o Chapecoense, mesmo virtualmente rebaixado, jogou bem dentro da Vila Belmiro. Eu não digo que foi um jogo excepcional, mas diante daquilo que o Santos vem apresentando nos últimos jogos, com exceção desse do Atlético Goianiense, que o Santos não jogou, mas contra o Atlético Paranaense, contra o Fluminense, contra aquela raça a respeito do Grêmio, O Santos não foi nem sombra desse tipo de jogo hoje. Talvez pela escalação, pode ter sido. Mas o Carille treinou esse time durante esses 2 dias para o Santos jogar hoje. Mas o importante é que o Santos ganhou. O Santos subiu no elevador na tabela, seus concorrentes vão ficando cada vez mais para baixo e o Santos vai vendo uma luz no fim do túnel. Aos 34 do primeiro tempo, o Marinho sentiu uma contusão e acabou saindo.
Aí você começa a perguntar, teve outras contusões, né, nesse calendário maluco que é o do Campeonato Brasileiro, jogos toda quarta, todo domingo, toda terça, toda segunda, jogadores treinando ao extremo, jogadores ganham bem, ganham, tá pagando em dia, tá, é obrigação, mas o jogador, pessoal, machuca, né, machuca. No segundo tempo, teve a saída também do Camacho, que entrou o Pirani, que eu já falei. Aos 26 do segundo tempo, saiu o Pará, que sentiu uma cãibra, não tinha mais condição. Entrou o Palha, né? Saiu o Tardelli, entrou o Raniel. E aos 38 saiu o Matos para a entrada do Moraes. Me parece que o Matos sentiu também a coxa. Tomara a Deus que para o jogo desse próximo final de semana ele esteja em condições. Porque eu vou falar uma coisa para você. O Santos tá complicado, hein? Aos 38, uma jogada, como eu já havia falado, uma roubada de bola que o Santos fez, numa inversão de jogo lá pela direita, através do Ângelo. O Ângelo tocou para o Raniel, que de primeira tocou para o Gabriel Pirani, que cruzou da linha de fundo, e o Marcos Guilherme convertou fazendo o segundo gol. Né? Esse foi o resumo da partida. E as defesas do nosso grande goleiro João Paulo, que se não fosse por ele hoje de novo, o Santos provavelmente, no mínimo, empate tinha tomado. Né? Mas o Santos ganhou, felizmente. O Santos ganhou, felizmente. Eu queria falar um pouquinho de jogador a jogador, só para a gente não estender muito a partida, muito os comentários aqui, melhor dizendo, porque o Santos não jogou bem, pessoal. O João Paulo, juntamente com o Ângelo e o Pirani, que entrou no segundo tempo, foram os jogadores que mais tiveram um desempenho um pouquinho melhor. Mas num todo, num geral, o Santos não jogou bem. Né? O Ângelo foi incisivo em alguns momentos, vai para dentro mesmo para dentro, melhor dizendo, dos zagueiros, né? Fez algumas jogadas que ele fez, talvez um pouco pela impulsividade de ser tão jovem com 16 anos, talvez em alguns momentos era para tocar, mas eu gosto desse estilo de jogo desse menino. Né? O Pirani também deu para dar umas duas arrancadas, surtiu o efeito quando aconteceu o segundo gol, jogou bem. Né? Aí você tem o Pará, voltando para a defesa, o Pará, que no meu modo de ver deveria ter dado lugar para um zagueiro. Essa é a minha opinião. Tinha lá o Robson Reis, tinha lá o Palha, que entrou no segundo tempo, mas como eu havia dizendo no pré-jogo, o Robson Reis é o reserva imediato do Luiz Felipe. Né? O Boza também não comprometeu. O ruim dos dois zagueiros esses juntos que eu acabei de falar, que é o Luiz Felipe, né? Que todas as bolas que foram na área aérea ele conseguiu tirar, tanto ele quanto o Boza. Mas quando se trata de colocar a bola no chão, quando exigir um pouquinho mais desses jogadores na velocidade quanto os atacantes do Chapecoense, eles perderam todas. Assim como o meio de campo do Santos também não conseguiu encaixar a marcação e não evoluiu, nem no primeiro tempo e nem no segundo. Na lateral esquerda ficou o Marcos Guilherme, que fez o segundo gol, mas também não comprometeu. Aí você tem o Vinícius Anocelo, que junto com o Felipe Jonathan foram discretos no meio de campo, não fizeram uma boa partida. O Santos, mediante as últimas partidas, com exceção dessa do Atlético Goianiense, que jogou no campo e não tinha condições de jogo, o Santos veio jogando muito melhor. E esses dois jogadores, o Felipe Jonathan e o Zanocelo, foram considerados os melhores dentro do campo para articulação do time. Né? E aí colocou o Camacho. O Camacho, que é um bom jogador, mas para esse esquema do Carille, eu acho que com esses jogadores no meio de campo, com o Felipe Jonathan e o Zanocelo, acho que quebra um pouco da velocidade, né? Do dinamismo que tem dentro do time do Santos, um pouco que tem. Né? E aí você tem o Marinho, que continua numa má fase, mas nessas jogadas que ele faz, que ele recebeu de costa, que ele girou, o cara deu um toque na experiência e um pouco infantil, um pouco de infantilidade do zagueiro Jonathan, né? Jordan, melhor dizendo. Que se você verificar, ele conseguiu dar um toque no pé do Marinho, mas o Marinho deu uma valorizada.
no meu modo de ver, o VAR chamou o árbitro erroneamente, porque se o árbitro já tinha dado o pênalti, eu não sei porque que chamou, né? Mas foi lá, conferiu e confirmou pênalti. Foi bem no ajuste o pênalti, foi bem no ajuste, foi aquele pênalti claro, claro, claro. Mas a câmera parando, o árbitro olhando, repetidas vezes, com slow motion e tudo mais, o árbitro deu o pênalti para o Santos, confirmou, e o Santos foi lá através do Marinho e converteu. O jogador que eu acho que não jogou bem, pessoal, a partida inteira, desde o princípio até quando ele saiu para ser substituído, que foi o Tardelli para a entrada do Raniel, Tardelli não jogou legal não, cara. Hoje o futebol dele não fluiu junto com todo o time do Santos. Mas normalmente ele se destaca, né, pela habilidade que ele tem, pela experiência que ele tem, o toque diferenciado, mas não foi isso que aconteceu, né? Queria falar um pouquinho dos jogadores que saíram, melhor dizendo, dos jogadores que entraram, né? Que é o caso do Pirani, eu já falei que jogou bem, junto com o Ângelo lá na ponta direita, eles fizeram algumas jogadas. Essa do último gol que fez o Marcos Guilherme foi jogada deles, né? A bola passou pelo pé dos dois. Teve o Palha que entrou, não deu muito tempo para falar, não comprometeu. Teve o Raniel que participou do segundo gol e foi só isso, porque o resto do jogo ele não fez nada. Cansado de falar do Raniel aqui, mas eu não vou ficar falando dele não, pessoal. O Raniel, eu acho que é um jogador que tem, eu não sei se ele está passando por algum problema. Nós sabemos as coisas que aconteceram na vida pessoal dele, a gente não vai ficar comentando aqui, mas a gente está falando a respeito de futebol, né? O Raniel, sinceramente eu não sei porque que normalmente ele entra na partida, né? Que ele, do mesmo jeito que ele entra, ele sai. Não faz uma coisa, não faz outra. Aos 38 minutos saiu o Madison, que sentiu um pouco a coxa, pessoal. Aí me preocupou, porque esse final de semana tem um jogo contra o Corinthians. E se ele não jogar, rapaz, vai ser complicado, hein? Vai ser complicado. E aí, no lugar dele, entrou o Moraes, que também entrou ali pro gasto, fez algumas jogadas, não teve nenhuma coisa assim que possa falar a respeito que ele jogou bem, jogou mal, mas foi o suficiente, junto com o resto do time do Santos, para ganhar esse jogo, né? Só dando uma passada pelos placares dos jogos que estão acontecendo nesse momento, nessa rodada, 33ª rodada aqui, né? O time ontem, né, jogou Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ganhou de 1-0. O Grêmio ontem ganhou de 3-0 do Bragantino, que jogou com o time reserva, que vai jogar o final da Sul-Americana, né? Então, o Grêmio se aproveitou da situação e acabou ganhando o time do Bragantino. O time do América Mineiro já terminou o jogo, jogou contra o Atlético Goianiense, empatou 0-0. O Santos, que acabou o jogo agora há pouco, ganhou do Chapecoense de 2-0. O Cuiabá ganhou do Internacional, já finalizou o jogo de 1-0. O Fortaleza perdeu em casa do Ceará por 2-0, o clássico lá o clássico dos nordestinos, né? Inclusive o Ceará, eu gosto muito do futebol do Fortaleza, um futebol que, mas infelizmente perdeu para o Ceará hoje. O Palmeiras, que está jogando agora, o Palmeiras está perdendo de São Paulo de 1-0. Outro jogo que está ao vivo ainda, o time do Juventude, que está ganhando do Fluminense de 1-0. Aí você tem também ao vivo, você tem o Flamengo, que já começou o jogo contra o Corinthians, e amanhã tem o Sport Recife, que vai jogar com outro desesperado também, o Bahia, que também está naquela zona de desconforto, amanhã às 21 horas. O Flamengo está jogando agora contra o Corinthians, já acabei de falar, está 0-0, está ao vivo.
E essas foram as informações, pessoal. Só espero que no próximo jogo contra o nosso rival, o Santos joga de uma maneira totalmente diferente. E eu não estou aqui exigindo que o Santos jogue o filé do futebol, mas que pelo menos o Santos dá indícios que, se jogar dessa maneira como jogou hoje, dessa maneira passiva, que parecia que o jogo estava jogando um treino, sei lá, alguma coisa estranha, o Santos não conseguiu encaixar nada na filosofia de jogo que o Carille impôs hoje, o Santos vai ter dificuldade contra o rival. E vai ser lá. Tá bom, pessoal? Aqui quem fala é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal, Vargas Santos TV. Fica na paz, fica com Deus. E até breve. Abraço, pessoal. Tchau.